Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. De antemão, toda glória, honra, louvor sejam tributadas ao Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, último versículo, versículo de número 18. Segunda Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele e só a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Glória a Deus. Podem sentar. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Como é que a gente pode crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Além das informações, além do conteúdo bíblico, na prática, como é que a gente pode crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Queria chamar a atenção de vocês para alguns detalhes nessa noite que considero de suma importância. Na nossa vida a gente tem a oportunidade de agregar muitas coisas no nosso dia a dia. Dentre as coisas que a gente pode agregar, eu gostaria de chamar a atenção de todos que a gente deveria agregar à nossa vida valores. Valores. Agregar significa acrescentar, ou seja, antes de tudo, crescer na graça e no conhecimento. Nenhum de nós chegaremos na totalidade, e apesar de ser o desejo de Deus, que a gente chegue a varão perfeito, mas da nossa parte eu acredito que é quase impossível, para não dizer impossível. Mas a gente não pode se dar por conformado, a gente pode crescer, porque essa é a vontade de Deus, esse é o desejo de Deus, que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Para a gente agregar valores, eu poderia aqui escolher vários assuntos nessa noite, mas eu vou mencionar apenas 3 que faz parte do nosso convívio, de nossas vidas. Imaginam que você conhece de cor Romanos 14, versículo de número 17, que nos diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria, o reino de Deus é justiça. Então, essas 3 coisas que fazem parte do reino de Deus é o que nós iremos tratar nesta noite. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Vamos começar. Justiça. A gente precisa e a gente necessita no nosso dia a dia agregar justiça. Ou seja, somar na prática justiça no dia a dia. Segundo Jesus, ele disse algo muito profundo e eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Essas palavras de Jesus sobre justiça, ela é muito forte, viu? Preste atenção. Porque vos digo, Jesus falando, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, olha o que Jesus disse: jamais entrarei no reino dos céus. Eu vou repetir. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito, não é pouco não, em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Essa palavra de Jesus, essa advertência de Jesus, ela é muito forte. Porque se a gente for olhar os fariseus, os escribas, eles eram muito justos dentro das suas crenças. A ponto deles dizimar endro, cominho, hortelã, coisas insignificantes, coisas que não tinham tanto valor. Eles procuravam frequentar constantemente o templo, as orações, eles faziam sempre jejuns, eles mostravam uma santidade até um pouco, para não dizer muito exagerada. Se a gente observar, esses
esses escribas e fariseus, eles substituíam as atitudes interiores pelas atitudes externas. Ou seja, eles aparentavam uma coisa, eles mostravam uma coisa. Às vezes, vez por outra, a gente encontra um irmão dizendo a respeito de outro irmão: aquilo é um fariseu. Aquilo é um fariseu. Quer dizer, aquela pessoa, aquele ser, é um ser que ele mostra uma coisa, mas na realidade ele não é aquilo que ele está mostrando. Daí a razão de Jesus dizer: olha, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Quando Jesus diz algo parecido com isso aqui, a gente fica aí agora, como é que a gente deve ser? Jesus faz outra advertência bem interessante, Mateus 6, versículo 1. Preste atenção, para que vocês possam entender a minha construção. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai celeste. Jesus aqui está chamando a atenção de nós, que às vezes, ou sempre, a pessoa procura mostrar aos homens algo que não é real na sua vida. E Jesus adverte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. É aquela frase que eu costumo dizer aqui, vez por outra. Na igreja, se a gente for fazer um concurso de santidade, vai dar empate. Porque aqui nós somos santos. Aqui nós somos humildes. Aqui nós somos perfeitos. Aqui. Mas quando a gente sai daqui e cada um vai para o seu destino, aí como é que nós somos? Às vezes, não estou dizendo que é o caso de ninguém aqui não, viu? Às vezes alguns aparentam diante das pessoas algo, mas lá dentro do seu coração é completamente diferente. Jesus disse outra coisa que eu queria que vocês vissem com carinho, Lucas capítulo 11, versículo 42. Eu estou dando uma introdução para que a gente possa ir daqui a pouco chegar lá. Disse Jesus: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, as pessoas desprezavam, os fariseus, eles desprezavam aqui a justiça e o amor. Deus diz através de Jesus que eles deveriam fazer aquelas coisas, mas não poderiam esquecer dessas outras, omitir estas outras. Como é que a gente gostaria de ser tratado? Como é que a gente deseja ser tratado? No nosso dia a dia, por todas as pessoas. Jesus disse em Mateus 7, 12. Mateus 7, 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, o ser humano, para Deus, não é aquilo que ele aparenta. É aquilo que ele é no interior. É aquilo que ele é no coração. Devemos agregar em nossas vidas justiça. Não só na prática, mas que venha, que seja de dentro do coração. Por falar em justiça, às vezes a gente pode cometer um grande erro de querer ser muito justo com os demais, exigir dos demais justiça, e a gente esquecer de um detalhe bem interessante, que anda um paralelo, lado a lado, a misericórdia. Tiago, no capítulo 2, no versículo 13, ele menciona algo que a gente deve colocar em nossas vidas.
na prática. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, se a gente for agir e cobrar dos outros justiça, juízo, e não usar de misericórdia, na hora que a gente necessitar, na hora que a gente precisar, como é que nós teremos? Como é que nós iremos alcançar a misericórdia? Nós somos carentes da misericórdia de Deus. E louvado seja Deus, porque as suas misericórdias não têm fim. Se renovam a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor requer e o Senhor espera de nós, cristãos, que a gente também pratique a misericórdia. Ou seja, perdoar. Assim como nós queremos ser perdoados, assim como nós gostamos do perdão, devemos também praticar o perdão para com os demais. Observe com carinho o que disse Jesus, Mateus 5, versículo 6. Esse texto é bem interessante. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós, os cristãos, somos cobrados. Quando a gente erra em qualquer área, as pessoas do mundo cobram, porque elas esperam da gente justiça. Que a gente seja aquilo que a gente declara ser, para o louvor e para a glória do Senhor. E vivemos e devemos viver de uma maneira que Deus seja louvado. Paulo, usado pelo Espírito Santo, nos adverte dizendo que, 2 Coríntios 6,14, 2 Coríntios 6,14, não há sociedade, não há união. Ele diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Se nós pertencemos e fazemos parte do reino de Deus, então, a justiça não pode fazer falta em nossas vidas, ela tem que estar presente, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Devemos ter uma vida de justiça para o louvor, para a glória do Senhor nosso Deus, não para demonstrar aos homens. Os homens precisam ver, sim, precisam ver, mas de maneira natural. Não é a gente forçar a barra para mostrar que a gente é aquilo, não. Isso tem que ser uma coisa natural. Filipenses capítulo 3, versículo 9, Paulo diz assim, ainda falando sobre justiça. E se achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém? Quando alguém está em Jesus, nós sabemos que esse alguém é uma nova criatura. Daí para frente, a sua vida é diferente, porque as coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Portanto, devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Na prática, devemos procurar ter uma vida de justiça para o louvor, para a glória do nosso Deus. Amém? Repetindo, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos agora para a paz. Sabemos e somos cientes de que devemos ter uma vida justa. Sim, diante de Deus, a nossa justiça, ela vem pela fé. Como diz Paulo em Romanos 1, 16 e 17. Não me envergonhe do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. 17. No Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé e fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Diante de Deus, somos justificados pela fé. Isso é uma verdade absoluta. Jesus foi muito claro. Agora, a paz. Observe o que é que Pedro diz em 1 Pedro 3,11. 1 Pedro 3,11. Aparte-se do mal. Pratique o que é bom. Busque a paz. Empenhe-se por alcançá-la. Dentro dessa afirmação,
a gente descobre que a paz não é tão simples de alcançar aqui na terra. Temos a paz com Deus, isso aí é outra coisa. Agora, aqui na terra, a gente precisa viver em paz. Olha o que está escrito: busque. Por que buscar? Porque tem a necessidade. Busque a paz, empenhe-se, esforce por alcançá-la. Vamos aqui nesta noite ver algumas coisas bem interessantes a respeito da paz. Frequentemente, nós vemos a paz somente como ausência de conflitos. A gente vê que os países buscam viver em paz. Mas para a gente viver em paz, nós, os cristãos, nós precisamos praticar algo interessante, que a gente conhece, que chama-se perdão. Se a gente não praticar o perdão, a gente não vai conseguir viver em paz. A gente pode até dizer, a gente pode até falar, mas o nosso interior, o nosso coração vai nos acusar. Para viver em paz é necessário a gente praticar o perdão. E no dia a dia, e tantas quantas forem necessárias. Às vezes, nós estamos reunidos na igreja, mas não estamos bem com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com irmãos de sangue, com irmãos na fé, com conhecidos, com problemas de todo tipo, de toda espécie. E, segundo Pedro, nós precisamos nos empenhar, nos esforçar, nós devemos buscar a paz, até alcançá-la. E isso não é tão simples como se parece. Tem uma recomendação lá em Hebreus, sobre a paz, que está no capítulo 12, do versículo 14. Pense nessa revelação. Segui a paz. Olha que revelação. Segui a paz com todos. Não é só com o nosso grupo. Não é só com a nossa família. Nós, como cristãos, devemos seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem pessoas, e eu espero que não seja o caso de ninguém aqui, que se encontrar alguém na rua, se der tempo, muda de calçada. Atravessa a avenida, dá meia volta, para não chegar perto, para não falar, para não cumprimentar, porque não tem paz com aquela pessoa. Jesus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você já pensou nessa revelação da parte de Deus? Isso é uma coisa muito, muito forte. Para desfrutar da paz de Deus no dia a dia, a gente precisa de algo simples, na teoria, mas na prática, não é tão simples como se parece. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia de como está a vida de cada um da gente aqui, com relação a Deus, a nossa comunhão com relação a Deus. Às vezes a gente tem problemas de todo tipo, e estes problemas nos faz a gente perder a paz, perder o sono, ficar preocupado, ficar ansioso. Nos faz a gente não desfrutar da paz que o Senhor quer que a gente desfrute. E o que é que a gente precisa fazer? Simples, mas na teoria, na prática não é tão simples. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Se alguém está ansioso, ele não está em paz. Se alguém vive ansioso, não está em paz. A ansiedade é algo bem pertinho da depressão. É a porta para entrar na depressão. A gente, infelizmente, nós somos fracos
na fé. Porque Deus nos recomenda: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Se a gente colocar diante de Deus as nossas preocupações, se a gente colocar diante de Deus aquilo que está tirando nossa ansiedade, a gente vai desfrutar do versículo seguinte: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Não é simples? Na teoria. Na teoria é simples, mas na prática não é tão simples como se parece. Não pense que eu sou diferente de você. Não, nós somos iguais. Nós temos a mesma estrutura. Imagino que alguns de vocês, se não todos, né? E se não passou, espero que nunca passe. Uma noite de sono, ver o dia clarear e você não conseguir dormir. Com sono, cansado, abatido, mas não consegue dormir porque as preocupações do dia a dia não deixam. Mas Deus não quer isso para a gente. Deus diz que a gente deve colocar diante dele toda a nossa preocupação. Ele não quer que a gente esteja ansioso, ele não quer que a gente fique preocupado, mas a nossa fraqueza é muito grande. Por isso que eu pergunto nessa noite: como é que está a nossa paz? O Senhor faz questão de, nas cartas que foram escritas, ele começar saudando com o quê? Graça e paz da parte de Deus seja conosco. Graça e paz. Irmãos, observe com carinho o que é que Paulo diz em Romanos 12, 18. Esse texto mexe muito conosco. Porque se ele mexe comigo, eu acho que mexe também com vocês. Romanos 12, 18. Diz assim a palavra do Senhor: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Diante desta colocação, que às vezes a gente lê quando, não está falando de tempo, está falando de quantidade, de custo, quanto depender de vós, eu pergunto para você: quanto vale? Quanto custa a sua paz? Quanto custa, quanto vale a sua paz? Às vezes, a pessoa perde a paz porque levou um calote de um cliente. Às vezes, a pessoa perde a paz porque foi traído por alguém. Às vezes, a pessoa perde a paz porque foi decepcionado com alguém. Aí eu pergunto: quanto vale a sua paz? O Senhor nos diz: quanto depender de vós, tende paz com todo mundo. Se o que está me impedindo de ter paz é um prejuízo monetário, é alguma coisa na vida, perdoa. Perdoa. O salmista no Salmo 4, no versículo 8, ele diz algo que não tem valor monetário. Não tem dinheiro que compre, não tem dinheiro que pague. Em paz me deito e logo pego no sono. Isso tem preço? Não, isso não tem preço. Tem muita gente que tem o que deseja financeiramente, mas não consegue dormir. E é natural, e eu entendo que qualquer um da gente pode passar por um problema e perder um sono por alguns momentos, mas isso não pode ser algo constante. Mas tem pessoas que vivem constante, sem paz, e não conseguem nem dormir. Mas o salmista diz: olha, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Então, isso é um assunto, uma matéria que pertence a nós. Isso não é para os incrédulos, isso é para nós que somos crentes, que somos salvos na pessoa de Jesus. Ele quer que a gente durma. Pode estar a tempestade que tiver, ele estava dormindo no bar.
para mostrar para a gente que a gente pode dormir tranquilo. Ele disse através do salmista, no Salmo 46, aquietai-vos, versículo 10, Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Então nós temos um Deus que cuida de nós, e Ele faz questão de dizer, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. 1 Pedro 5,7, lançai sobre Ele toda a vossa preocupação. Ele cuida de vós, Ele cuida de nós. Amém, irmãos? Nada acontece conosco sem a permissão de Deus. Eu fico pensando às vezes na vida dos personagens bíblicos, o que eles passaram, o que eles viveram. A gente vê, por exemplo, Davi perseguido de uma maneira intensa por Saul por cerca de quase 12 anos. Mas ele nunca perdeu a confiança em Deus. Nunca perdeu a confiança em Deus. E eu digo, meu Deus, será que eu não aguentava 10%? A história de Davi é uma perseguição implacável. Não só ele, como a família dele, e quem tiver com ele. E Saul quer matar, quer acabar, quer destruir. Ele corre daqui, foge para ali, foge para lá. Mas nunca perdeu a fé em Deus. E escreveu vários salmos de confiança, para que a gente seja cada vez mais forte, firme na fé. Quando Pedro diz que a gente deve crescer na graça e no conhecimento, é porque a gente vendo estas coisas, a nossa vida precisa crescer. Eu sei que a gente vive no mundo e é muita preocupação, eu sei, por isso que eu digo, Jesus, ai de mim se não fosse a igreja. Pense num momento maravilhoso, quando nós estamos aqui reunidos, louvando a Deus, ouvindo a sua palavra. A gente consegue desligar das coisas da vida, e aqui a gente se liga com Deus, e aqui a gente escuta a palavra de Deus. É outro tempo, a gente necessita, a gente precisa, a gente não pode deixar de congregar, porque é bíblico, e é necessário, e a gente precisa. Quanto vale a sua paz? Quanto vale a sua paz? Se for necessário nessa noite, pratique o perdão, não importa o montante, não importa o valor. O Senhor diz, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Provérbios 3, 24 nos fala a respeito da paz, algo bem interessante. Provérbios 3, 24. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Amém? Mas o que acontece na prática é algo muito diferente. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma frase que eu ouvi de alguém, não sei de quem foi, mas eu tomei posse dessa frase. Não procure ter razão, procure ter paz. Não procure ter razão, procure ter paz. Se você aprender isso na sua vida diária, vai mudar muitas coisas. Às vezes a gente briga, às vezes a gente discute, às vezes a gente está encrencado, às vezes a gente se intriga, às vezes a gente faz tanta coisa na vida que acontece porque a gente quer ter razão. Aí eu te pergunto, quanto custa a tua paz? Quanto custa a tua paz? A paz que o Senhor te deu. Jesus disse, eu não dou a paz do mundo não. João 14, 27, Jesus diz, eu não vos dou a paz do mundo. Eu dou a minha paz. Olha que coisa linda. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos dou como dá o mundo.
Não se turbe, não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo de nada. Afinal de contas, nós temos um Deus que faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E a gente sabe que Ele é poderoso de fazer muito mais do que o que a gente pensa. Muito mais do que o que a gente pede a Ele. Muito mais do que a gente necessita. E por que viver sem paz? Angustiado, agitado, preocupado. As aves dos céus não trabalham, não fiam, por minha conta, não tem poupança, não estão preocupados com o dia da manhã, e não morrem de fome, só morrem no dia que tem que morrer. Aí Jesus disse: será que vocês não valem mais do que as aves? Será que eu não vou ter cuidado de vocês? Descansem, tenha paz, deixa o mundo virar de cabeça para baixo, mas fique tranquilo, Deus é conosco. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Quando se trata de Deus, fica tranquilo, Jesus já fez o que tinha que ser feito por nós. Romanos 5:1, justificado pois pela fé, temos paz com Deus. Amém? Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Não que eu mereça, não que você mereça, mas é Jesus, é dele a glória, é dele a honra. Foi lido aqui Apocalipse capítulo 5, e foi aberto um livro nos céus, e ninguém podia ler o que estava naquele livro, nem mesmo olhar para ele, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Eu estava no meio, você estava no meio. Agora apareceu um, só um, Jesus. Por isso que é através dele que nós temos paz com Deus. Se nós queremos desfrutar, a gente precisa colocar em prática. Qual é o teu problema? Saúde? Coloca diante dele. Será que ele não pode resolver? Mas se ele não resolver, não, continue em paz. Porque se ele não quiser, o que é que vai ser feito? Teu problema financeiro, coloca diante dele. Se ele quiser resolver, ele resolve. Se for para passar por aquele problema, a pessoa passa. Se não for, ele vai resolver. A gente não pode acrescentar um côvado à nossa vida. Aí eu pergunto mais uma vez: quanto vale a tua paz? Quanto vale a tua paz? Quanto depender de vós, tende paz com todo o mundo. No seu dia a dia, lembre-se desta frase. Não procure ter razão. Procure ter paz. Procure ter paz. Amém? Procure agregar na sua vida justiça, para a glória de Deus. Procure agregar na sua vida paz. E a terceira, que é a alegria no Espírito Santo. A promessa de Jesus, quando ele esteve aqui na terra, dentre as promessas, João 7, 37, 38, 39. Jesus prometeu algo que não tem dinheiro que compre. Que não tem ninguém que possa ter esse direito. É Ele que providencia. Ele disse, no último dia, que era o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Escritura, 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto falava Jesus a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas a gente sabe que no dia de Pentecoste foi dado o Espírito Santo.
E quem tem o Espírito Santo é uma pessoa que tem que fluir dentro dela a água viva. Uma alegria que não é uma alegria terrena, não é uma alegria nas coisas materiais, não é uma alegria nas coisas do mundo, é uma alegria de Deus. É uma alegria que vem de Deus. Independente de qualquer situação, independentemente de qualquer circunstância. Já disse aqui, já foi dito aqui por outros pregadores. A carta de Paulo aos Filipenses é a carta que mais se fala sobre alegria. E quando Paulo escreveu essa carta, ele não tinha nenhum motivo de estar alegre. Ele não tinha nenhuma razão para estar alegre. Ele estava preso, limitado a um espaço, limitado à presença de pessoas, limitado a tudo. Mas ali dentro, preso, ele escreve Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Às vezes a gente se alegra porque o time da gente ganhou uma partida ou foi campeão. Às vezes a gente se alegra porque alguém conquistou alguma coisa e a gente participava daquilo ali, eu gostava daquilo ali. Essa alegria é uma alegria terrena, isso é uma alegria passageira. Teu time ganhou hoje, amanhã ele perde. Alguém ganhou hoje, depois ele perde. E essas coisas são passageiras. Agora, a alegria que Paulo aqui está falando, a alegria que Jesus falou, é uma alegria no Espírito Santo. Eu vou pedir que coloque na tela Romanos 14, versículo 17, para você ver o que é o reino de Deus. Romanos 14, 17. Olha, preste atenção. O reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é justiça, paz e alegria, onde? No Espírito Santo. É uma alegria que vem de dentro, não é vem de externo, vem de dentro. Por isso que Paulo disse, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Me recordo da tarefa que Jesus deu a um grupo de 70 homens. E eles foram e fizeram a tarefa e cumpriram o que Jesus mandou. E na volta trouxeram o relatório. Senhor, no teu nome fizemos isso, fizemos aquilo e tal. E todo mundo alegre, feliz, porque tinha feito uma grande obra. E aí disseram para Jesus, Senhor, no teu nome até os espíritos se submetem. Aí Jesus responde para eles, alegrai-vos antes, porque vosso nome está escrito no livro da vida. Olha, essa deve ser a razão principal da nossa alegria. Alegrai-vos antes, porque vosso nome está escrito no livro da vida. Se você tem esta convicção, se você tem esta certeza, não temos motivo para estar triste, não. Não existe razão para viver triste, não. A nossa alegria, ela vem do Senhor. E quando Paulo diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, e ele menciona justamente o motivo principal da alegria. Versículo 3. Olha o que é que Paulo diz no versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro da vida. Por isso que ele disse, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Se teu nome está rolado no livro da vida, a vida aqui é passageira. A vida aqui é passageira, mas é tão passageira que a gente nem percebe. Mas eu poderia aqui fazer um teste bem simples, bem simples. Observe com seus olhos como a vida é passageira. Quem tem pai, fica de pé. Poxa, eu não vou nem fazer o teste completo. Olha para aí. Quem tem avô, continua de pé. Eu não estou vendo mais ninguém de pé. Tem alguém de pé aí? Não chegou nem no bisavô? Não chegou nem na terceira geração? Vejam com seus olhos como a vida é passageira. Daqui uns dias vão chegar na casa dos teus filhos. Daqui uns dias vão chegar na casa dos teus netos. Daqui uns dias vão chegar na casa dos teus bisnetos. Se chegar, né? Aí está a tua foto lá. De quem é essa foto aqui? Sei não.
Joga isso no lixo. Para que essa foto aqui? Quem é? Não sei não. Joga no lixo. Não vão nem lembrar. Como você não tem bisavô, tataravô, se você ver uma foto dele, você vai saber quem é? Não. A vida é passageira. Por isso que o nosso saudoso irmão em Cristo, Afonso Augusto, ele canta uma canção que diz: ó passageiro deste mundo passageiro. Até o mundo é passageiro. Nossa alegria não deve ser nas coisas, nas circunstâncias terrenas. Nossa alegria está em Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que ficou escrito como exemplo para nós cristãos. A igreja primitiva, Atos capítulo 2, versículo 46. Prestem atenção, o exemplo que ficou escrito. Alguns dias, final de semana, nas quarta-feiras de doutrina, diariamente, os irmãos perseveravam unânimes no templo, partia pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com tristeza, alegria e singeleza de coração. Com alegria e singeleza de coração. A alegria é algo que Deus nos deu, foi Deus quem nos deu. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Olha o que está escrito. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Falando a respeito de Jesus, e Jesus passou para nós essa alegria. Essa alegria nos pertence, foi Ele que nos deu. Antes de partir, Ele chamou os discípulos e disse: olha, a vossa alegria, ela vai ser transformada, a vossa tristeza vai ser transformada em alegria. Vocês vão ficar tristes por alguns momentos, porque Ele estava falando da sua morte, mas Ele diz: a vossa tristeza vai ser transformada em alegria. E nós temos as promessas, nós temos o cuidado de Deus, e Ele nos revela que o reino de Deus não é comida, não é bebida, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo de Deus. Amém? Primeira coisa que Jesus nos deu quando a gente disse: Jesus, Tu és meu Deus, Jesus, Tu és meu Senhor, Jesus, Tu és meu Salvador, foi o Espírito Santo da promessa. Eu não sei se é possível, Fagner, colocar ali. Eu não sei se é possível. João 7, 37, 38, 39. E embaixo, Efésios 1, 13 e 14. Eu não sei se é possível, porque são 5 versículos. Então bota o 37 e o 38, por favor, de João 7. E depois bota Efésios 1, 13 e 14. Observem vocês. A promessa que Jesus fez, o cumprimento dela. Jesus fez uma promessa: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Escritura, quem crê em mim, do seu interior fluirão rio de água vivas. Isto falava Jesus a respeito do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem. Põe o 38 e 39, por favor. Aí chega Paulo e diz, Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aquilo que Jesus prometeu se cumpre na vida daquele que crê. E Jesus disse: todo o que nele cresce, receberia. Olha aí, ó, em quem também vós estáis, em quem nós estamos. Depois que nós ouvimos a mensagem da verdade, o evangelho da salvação, cremos nele, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Que promessa? A que Jesus fez em João 7,39. Põe agora João 7,39, por favor, para os irmãos observarem com carinho a promessa de Jesus.
Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Você crê em Jesus? O Espírito Santo habita em você. É justamente o Espírito Santo que faz a diferença. É justamente o Espírito Santo que nos faz a diferença. E aí nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Sei que você sabe, mas eu quero tocar nessa tecla. Os frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Olha o que é que começa Paulo mencionando. Ele fala de 9. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz. Tá bom. Alegria, paz. Não é uma alegria que vem daqui. É uma alegria que vem dele. A paz é dele. E ele quer que a gente viva em paz. A gente às vezes não vive em paz porque a gente não quer. A gente precisa fazer a nossa parte. Buscar, empenhar-se, se esforçar para viver em paz. E para que isso aconteça, tem que praticar perdão. Eu conheço, e eu repito aqui, eu conheço irmãos, não só de nossa igreja, como de outras igrejas, pessoas que não conseguem perdoar um irmão de sangue, uma pessoa de sangue, um familiar, que alguém um dia fez um mal a ele e ele não consegue perdoar. Não vai viver em paz. Não vai viver em paz, porque não tem como viver em paz. Para viver em paz tem que estar em paz com todos, como está na palavra. Mas se eu não falo nem com ele, não quero nem conversar, mas não está em paz, como deveria estar. E quando a gente perdoa, quando a gente põe em prática os ensinamentos da palavra do Senhor, aí a gente desfruta da paz de Deus. Porque talvez a gente nem lembre e talvez nem coloque em prática. Mas para a gente viver em comunhão com Deus, é preciso estar em comunhão com os irmãos. Disse Jesus, Mateus capítulo 6, 14 e 15. Olha sobre a paz, olha sobre o perdão. Porque se perdoados aos homens as suas ofensas, o que acontece? Vosso Pai Celeste também vos perdoará. Então, para eu estar em paz com Deus, eu preciso do perdão, por estar em comunhão com Deus. E para que eu tenha essa comunhão com Deus, eu preciso estar em comunhão com os irmãos. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Ainda pergunto, como está? Ou quanto vale a sua paz? Tratando-se de alegria, Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Escuta o que é que Paulo diz. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor. Você sabia? Olha, que Paulo menciona aqui os irmãos de Tessalônica, que eles se tornaram imitadores deles, apóstolo, e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação. Terminem. Com a alegria do Espírito Santo. Não era uma alegria terrena. Não era uma alegria passageira. Era uma alegria que vinha de Deus. Que vem do Senhor. Que faz toda a diferença. Falando de alegria, tem um versículo que eu gosto muito dele. Está lá em Provérbios capítulo 15, versículo 13. Esse texto diz que a pessoa que está alegre, ela fica até bonita. Ou fica até mais bonita. Olha o que aqui diz. Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto. Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Eu acredito que você já deve ter tido essa experiência, porque é muito simples. O rosto fala.
o semblante fala. Tem pessoas que você olha para ela, ela já está dizendo que está triste. Tem pessoas que você olha para ela, você já está percebendo que ela está saltitante de alegria. Porque o rosto fala. O semblante fala. A alegria, o coração alegre, deixa o semblante alegre, bonito. Eu sei, não precisa você ficar aí pensando, não. Se você estivesse passando o que eu estou passando, se você estivesse vivendo o que eu estou vivendo, eu sei que cada um da gente tem alguns momentos na vida que não são agradáveis. Por isso que a Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram. Por isso que a Bíblia diz, chorai com os que choram. Eu sei que a Bíblia diz, há tempo de alegria, eu sei, há tempo de chorar, há tempo de tristeza, eu sei. Mas isso não é constante, é um tempo. Agora a gente não pode perder a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa. E por falar em alegria, eu não poderia deixar de falar, para concluir dentro desses poucos minutos que eu tenho, o que Deus nos revela a nosso respeito. O que Deus nos fala a respeito de nossas vidas. O Senhor nos diz sobre a alegria a respeito de nós. 3 João, versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta. Poliana chega aqui na frente, canta cada coisa linda. Aquela irmã chega aqui, canta cada coisa bonita. Os irmãos chegam aqui, canta cada coisa bonita. A irmã Nova chega aqui, canta cada coisa bonita. E Deus está satisfeito, está alegre, feliz. Sim, está, mas Deus diz que não tem maior alegria do que esta. Qual? Qual é, irmãos? Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Antes cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Às vezes nós temos muita teoria, às vezes nós temos muito conhecimento, às vezes nós temos muita sabedoria. Tudo teoria, mas na prática. Precisamos colocar em prática a justiça. E ela tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Não na vista do mundo, embora o mundo tenha que ver. O mundo tem que ver, mas ver de maneira natural. Não é a gente forçar a barra. Não é a gente mostrar aquilo que a gente não é. Não, é natural, normal. Mateus 5,16. Assim brilhe diante dos homens as vossas boas obras, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eles têm que ver. Porque é uma coisa natural, não é uma coisa forçada, não é uma coisa que eu tenho que fazer para mostrar, não. É uma coisa natural. Eu venho para a igreja, você vem para a igreja, você dá um aleluia, você dá um glória a Deus, você faz isso naturalmente, porque você faz isso em qualquer lugar, em qualquer canto. Você é aqui o que você é lá. Amém? Amém, irmãos? Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, não só agora, mas em todo o tempo. Então, tem muitas outras áreas que a gente pode crescer. Mas essas três fazem parte do reino de Deus. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Isso vai depender de cada um de nós. Eu sei que tem coisas que, meu Deus, eu sei. Mas nada se compara, pelo menos na minha vida, ao sofrimento dos apóstolos, ao sofrimento de muitos personagens bíblicos. Não chega nem perto ao que Jesus passou. Não chega nem perto. Então, por que reclamar? Por que murmurar? Por que nós devemos buscar e colocar na nossa vida justiça, paz
e alegria no Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe.